Olá, amores! Hoje vamos fazer um vídeo falando sobre a escravidão no Brasil. A escravidão no Brasil começou no século XIX. Não, desculpa, cometi um erro. No século XVI. Na verdade, começou no século XV, né? Que a escravidão indígena também tem que entrar aqui nesse pacote. Inicialmente, com a tentativa de escravizar os povos indígenas, logo em seguida com o tráfico no transatlântico negro, o Mar da Dor, que o meu povo sofreu muito, cerca de 4,8 milhões de pessoas tenham sido trazidas à força da África. Eu diria que esse número é maior pelos relatos de familiares meus que viveram o período da escravidão. Provavelmente esse número é muito maior, girando em torno de mais, sim, um pouco bem maior que isso, sabe? A economia da época era basicamente a mão de obra escravizada, com o ciclo da cana-de-açúcar, do ouro, do café. E a resistência, teve muita resistência do povo negro. Teve muita resistência com o Zumbi do Palmares, a criação de quilombos, a abolição incompleta em 1888. A Lei Áurea libertou os escravizados, mas não ofereceu terra, não ofereceu dignidade, não ofereceu nada, só jogou, como se fossem cachorros. Cachorros, né? Mas não ofereceu nada. O Estado brasileiro simplesmente lavou as mãos, deixando o meu povo para trás, sem nada, dando margem à sociedade e à criação de suas favelas, que até hoje incomoda muita gente, ou se incomoda. E a influência nas leis atuais, o sistema escravocrata moldou o direito brasileiro de duas formas: a exclusão histórica de pessoas através de lei, a exclusão histórica, e mais recentemente através de leis de reparação. A criminalização do racismo, a Constituição de 1988 a definir racismo como crime inafiançável. Mas, apesar de ter tido muitas leis boas a favor do povo preto, não foi essa maravilha toda não, porque ela não funciona como deveria funcionar. Principalmente se eu e uma pessoa branca, white, estiver passando, ele não vai parar a pessoa branca, ele vai me parar. Eu vou ficar assustada e quem vai pagar o preço sou eu, entendeu? Mesmo estando certa. As estatísticas policiais mostram que a população negra é a principal vítima de abordagens violentas, mortes e intervenções policiais. Existe um filtro racial implícito na segurança pública do nosso país, ao qual pessoas pretas pagam um preço caro por isso. E se você perguntar, tanto para mim quanto para outra pessoa, quem é bandido, a resposta está na ponta da língua da pessoa, porque criou-se um imaginário através de novelas, filmes, jornais, que até hoje dão muita audiência e você não vê certos rostos lá, e quando vê, é de uma maneira bem tendenciosa. E o mercado de trabalho, com a mesma qualificação, pessoas negras, sobretudo mulheres negras, não recebem o mesmo que mulheres brancas, e homens negros não recebem o mesmo salário de homens brancos. E o racismo recreativo do cotidiano, com expressões preconceituosas,
olhares de desconfiança em lojas, shoppings, supermercados, a desvalorização da cultura, da estética negra, são formas constantes de violência psicológica. A negligência inconstitucional, isso é muito importante a gente falar sobre isso, da violência inconstitucional, é a falta de saneamento básico. Gente, as favelas não têm saneamento básico. Os serviços básicos nas periferias, onde se concentram as pessoas negras, não têm posto de saúde, não tem uma educação decente para autistas, pessoas neurodivergentes, pessoas com deficiências. Então, o racismo no Brasil deixou um rastro que vai demorar muito para ser apagado e, sobretudo, na política, ainda não elegemos um presidente. Tivemos um presidente preto, o Nélio foi um presidente, o primeiro presidente negro foi o Nélio, mas até hoje, na atualidade, depois da redemocratização do Brasil, pós-ditadura, não tivemos sequer um candidato preto candidato a presidente ou candidata, né? E é difícil e você vê que é algo que, sabe, que precisa de um socorro. É isso, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um beijo. Eu não ia fazer vídeo. Se tiver uma merda, desculpa, mas deixe seu like, deixe seu comentário onde eu posso melhorar. Mas esse é o vídeo. Se eu vou melhorar, só Deus sabe. Lá. Mas é isso aí. Beijos, amores.